Olá, dando continuidade à introdução à álgebra, hoje vamos falar sobre operações algébricas. As regras para a soma e para a subtração são as mesmas. Só é possível somar ou subtrair termos semelhantes. Termos semelhantes são aqueles que possuem a parte literal exatamente igual. É possível somar somente esses. Segundo, somar ou subtrair apenas o coeficiente e manter a parte literal. Na soma e subtração, devemos manter a parte literal intacta. Apenas coeficientes numéricos são somados ou subtraídos. Terceiro, seguir as mesmas regras das expressões numéricas. As expressões numéricas possuem uma ordem para as operações. Devem ser realizadas primeiramente as potências, seguidas de multiplicações e divisões, seguidas de somas ou subtrações. Além disso, expressões entre parênteses têm prioridade sobre expressões entre colchetes, que por sua vez têm prioridade sobre expressões entre chaves. Então, ao resolver operações de adição e subtração com expressões algébricas, vocês devem ficar atentos que vocês só podem somar ou subtrair o coeficiente numérico de termos semelhantes. Quando um termo será semelhante ao outro? Quando eles possuírem a mesma parte literal, possuírem a mesma letra. Então, vocês vão somar ou subtrair o valor numérico, o número, e repetir a parte literal, repetir a letra semelhante. Exemplos. Faça a redução dos termos semelhantes. Temos aqui 3A mais 2B mais 5A menos 6B. Vamos observar que faça a redução dos termos semelhantes. Quem é semelhante a quem? Eu tenho 3A, que é semelhante a 5A. Por quê? Ambos possuem a mesma parte literal A. Então, 2B é semelhante a menos 6B, porque ambos possuem a mesma parte literal. Então, vamos somar as partes semelhantes ou subtrair as partes semelhantes, dependendo do sinal que aparece. Então, 3A positivo mais 5A, vamos somar 3 mais 5, 8, e repetir a parte literal, que é A. Então, 3A mais 5A, 8A. 2B positivo menos 6B. Sabemos que na subtração com sinais diferentes, subtraímos e conservamos o sinal do maior módulo. E quem tem o maior módulo aqui é 6B. Então, 6 menos 2, 4. Repetimos B, ficou negativo, pois 6B era o módulo maior e ele é negativo. Então, ficou 8A menos 4B. 2x ao quadrado mais x menos y mais 3x ao quadrado menos x. Organizando aqui termo semelhante com termo semelhante, temos que 2x ao quadrado é semelhante a 3x ao quadrado, pois ambos possuem a mesma parte literal, que é x ao quadrado. E 3x é semelhante a menos x, pois possuem a mesma parte literal, x. E observem que y não tem mais nenhum termo com a letra y, então ele não tem mais nenhum termo semelhante nessa expressão. Organizamos aqui, termo semelhante com termo semelhante, e agora vamos reduzir esses termos. 2x ao quadrado mais 3x ao quadrado, 2 mais 3, 5. Repetindo a parte literal, x ao quadrado. 3x positivo menos x
Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Maior módulo, 3x, ele é positivo. 3 menos 1, 2. Então, ficou 2x. Observem, mas aqui só tem a letra x, professora. Sim, mas aqui tem o número 1 que está multiplicando o x. Ele só não aparece por ser neutro. 1 vezes x vai continuar sendo x. Por isso, usualmente colocamos somente a letra x. Ou qualquer outra letra que aparecer sozinha, ela sempre está acompanhada do número 1. Sempre tem o número 1 multiplicando esse valor desconhecido. E menos y nós só repetimos, pois não havia nenhum outro termo semelhante, então não ia ser efetuada nenhuma operação com ele. Então, reduzimos aqui nos dois casos os termos semelhantes. Não vamos precisar calcular, pois para calcular ambos aqui, nós teríamos que saber o valor dos termos desconhecidos, que não foi dado nessa questão. Observem outro exemplo. O perímetro do triângulo abaixo pode ser calculado somando-se a medida de seus lados. Então, sabemos que o perímetro de um triângulo é dado pela soma de seus lados. Observando o triângulo, nós temos que esse lado mede 2x, esse outro lado também mede 2x e que a sua base mede 4x. Sabendo-se que o perímetro do triângulo é a soma de seus lados, então o perímetro é igual a 2x mais 2x mais 4x. Reduzindo os termos semelhantes, 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8, e repetimos a parte literal. Então, é possível fazer a redução de 3 ou mais termos semelhantes ao mesmo tempo. Observem outro exemplo. O perímetro do quadrilátero abaixo pode ser calculado somando-se os termos algébricos semelhantes. Observem o quadrilátero, cujas medidas de seus lados estão dadas aqui, 3x, 5x, 3x, 7x, onde não sabemos o valor de x. Para realmente chegarmos ao resultado final, nós vamos, então, aplicar a expressão do perímetro e reduzir os termos semelhantes. Perímetro é igual à soma de seus lados, então o perímetro desse quadrilátero é igual a 3x mais 5x mais 3x mais 7x. Como ambos têm todos a mesma parte literal, vamos então somar os coeficientes numéricos. 3 mais 5, 8, 8 mais 3, 11, 11 mais 7, 18, e repetindo a parte literal, x. Então, para se calcular o perímetro desse quadrilátero dado aqui no exemplo, basta multiplicar 18 vezes o valor de x. Se o valor de x fosse 2, por exemplo, aí era só calcular no lugar de x, é só substituir por 2, 18 vezes 2, 36. Aí seria dado que o perímetro desse quadrilátero seria 36 para x igual a 2. Então, se na questão pedir para simplificar os termos semelhantes e se vier dando o valor do termo desconhecido, após fazer a redução, substitua o termo desconhecido pelo valor dado na questão e calcule. Por hoje é só.